E aí, tudo bom para você? Está todo mundo falando sobre inteligência artificial. A mídia internacional tem afirmado que a inteligência artificial é a tendência principal para 2024. E quem não usar vai ficar defasado e vai ter dificuldades no dia a dia. Isso é só modismo passageiro ou veio para ficar? Acredita-se que a IA terá um impacto em nossas vidas tão grande quanto o impacto que a internet teve e ainda tem. Talvez você já saiba o que é uma inteligência artificial. Mas você sabe como que ela funciona? Eu vou tentar simplificar um assunto complexo que envolve alta tecnologia. Em vez de ficar falando das ameaças da IA aos nossos empregos, quero compartilhar com você como funcionam os modelos de linguagem ampliada, os famosos cérebros LLM, incluindo onde eles conseguem os dados para alimentar sua base de conhecimento e a matemática básica, que permite a eles gerarem respostas convincentes e realistas quando são acessados por nós. Começando pelos modelos de linguagem ampliada, eles são uma espécie de modelo de aprendizado de máquina, em inglês Machine Learning. Mas o que é isso? Para entender como eles funcionam, vamos começar entendendo os fundamentos do aprendizado de máquina em geral. A forma mais fácil de entender os modelos básicos de aprendizado de máquina é pensar na seguinte previsão. Com base no que eu já sei, o que provavelmente acontecerá em uma nova situação? É parecido com o sistema de funcionamento do nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem um amigo que está sempre atrasado. Você está planejando uma festa, convida este amigo e espera que ele se atrase novamente. Não é certeza, mas pelo comportamento habitual dele, você acredita que ele vai se atrasar como sempre ele faz. Se ele chegar na hora certa, você vai ficar surpreso e na próxima vez, talvez, você mude suas expectativas sobre a pontualidade dele. O nosso cérebro, ele tem muito desses modelos funcionando constantemente. E embora a gente não entenda completamente como eles realmente funcionam internamente, no mundo real, a gente usa algoritmos, alguns simples e outros mais complexos. E esses algoritmos, eles aprendem com os dados e fazem previsões sobre o que pode acontecer em novas situações. Igual o exemplo que nós citamos, o exemplo que eu citei anteriormente. Normalmente, os modelos são treinados para fazer coisas específicas, como prever preços de ações na bolsa de valores, criar uma imagem, previsões meteorológicas, mas estão começando a se tornar mais versáteis. O modelo de aprendizado de máquina pode ser comparado com um programa de computador. Ele recebe entrada de dados e você o ensina a produzir determinados resultados. É um processo de 5 passos. O primeiro passo é a coleta de dados de treinamento. Você coleta vários dados sobre o assunto que deseja modelar. O segundo passo é uma análise dos dados de treinamento. Você observa os dados para encontrar padrões e detalhes. O terceiro passo é a escolha de um modelo. Você escolhe um algoritmo ou alguns para entender os dados e seu funcionamento. O quarto passo é o treinamento. Você executa o algoritmo, ele aprende e armazena o que descobre. E por fim, o quinto passo é a inferência, a conclusão. Você apresenta novos dados ao modelo e ele lhe dará suas ideias e respostas. Então, você cria a interface do modelo, decidindo quais informações ele recebe e o que retorna, com base no trabalho específico que precisa realizar. Como exemplo, nós temos aí o playground do ChatGPT, nós temos aí os sistemas, as telas de geração de imagens, pela inteligência artificial e por aí vai. Por isso, nós temos os sites e aplicativos para interagir com essa IA, para gerar textos de respostas, para gerar as imagens, vídeos e uma paulada de outros recursos aí que virão. O que o algoritmo faz, a gente se pergunta. Pense nisso como alguém super inteligente. Ele descobre conexões nos dados que você fornece. Conexões que às vezes são muito difíceis de ser percebidas por conta própria. O objetivo do aprendizado de máquina é lidar com situações complicadas, em que as nossas habilidades humanas não são suficientes para processar. Os algoritmos, eles conseguem processar uma quantidade absurda de dados e fazer conexões numa velocidade infinitamente superior ao cérebro humano que você e eu possamos fazer. Ele armazena e recupera essas informações quando necessário. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Se alguém te perguntar o que aconteceu em 18 de dezembro de 1992, provavelmente você não sabe ou não se lembra. Mas se você já tiver nascido nessa data,
Seu cérebro já armazenou isso no seu subconsciente. Alguém pode dizer, peraí, eu me lembro dessa data, foi o aniversário do meu casamento, e neste ano especificamente eu tive um evento diferente, memorável, porque comprei um presente para minha mulher e ela não gostou muito. Esse exemplo aconteceu comigo. Essas informações estão gravadas no seu subconsciente. Isso está gravado no meu subconsciente também. O subconsciente é uma parte da nossa mente que opera abaixo da consciência. Ele contém pensamentos, memórias, sentimentos e motivações que influenciam o nosso comportamento e as emoções nossas e de qualquer pessoa. Mas espontaneamente, você não consegue acessar essas informações do seu subconsciente. A gente precisa de técnicas como regressão, hipnose e tem umas outras mais aí. Mas a IA, ela consegue acessar todas as informações ensinadas e armazenadas em sua memória para contextualizar e gerar respostas coerentes. Imagine o volume disso. Né? É toda a base de conhecimentos da humanidade. Né? Não importa a quantidade dessas informações que existam. Né? Os modelos de linguagem ampliados, os LLMs, eles são apenas modelos de aprendizado de máquina que lidam com dados de texto. Você os treina em blocos de texto e então pode usá-lo para várias tarefas. Ele pode responder perguntas, fazer pesquisas, obter resumos de textos, fazer transcrições. Aliás, isso está sendo bastante feito aí em vários segmentos da nossa sociedade. Né? A ideia de modelos de linguagem já existe há algum tempo, mas o recente aumento da aprendizagem profunda com as redes neurais é coisa mais recente. E um desses modelos é o modelo de linguagem probabilística, que é como um mapa de probabilidade para palavras ou grupo de palavras. Como é que isso funciona? Bem, ele examina um pedaço de texto e analisa quais palavras aparecem, quando elas aparecem, com que frequência e a ordem em que aparecem e assim por diante. Todas essas informações são capturadas estatisticamente. Outro modelo são as redes neurais, que é um algoritmo mais complexo. Ele aprende o que está acontecendo de uma forma mais significativa, usando algo chamado de incorporações. É complicado para os modelos aprenderem diretamente com as palavras, né? Mas é muito mais fácil aprender com as representações matemáticas dessas palavras. Incorporações são um método de pegar dados com toneladas de dimensões, como blocos gigantes de texto, com muitas palavras e combinações discretas e representá-los matematicamente com menos dados sem perder muitos detalhes. Eu quero lembrar que o computador ele não entende o português, o inglês. Ele entende o quê? Ele entende o número 1 e o 0, o aceso e o apagado. Muitos de nós já aprendemos isso na escola, quando a gente tinha lá processamento de dados, e a gente sabe que cada letra do alfabeto ele é representado por uma sequência de números da matemática. Né? E é assim que o computador entende o que nós estamos alimentando, estamos processando, estamos enviando para ele. Né? Trabalhar com o texto de 100 postagens de blogs diferentes, tipo 1.500 palavras sobre determinado assunto, é difícil para um modelo de aprendizado de máquina. Mas se conseguirmos transformar essas informações num monte de números, então nós estaremos no caminho certo. Com uma representação de palavras e texto mais fácil de usar, as redes neurais podem aprender coisas importantes sobre o texto, como as relações semânticas entre eles, trazer mais contexto, frases antes e depois de uma palavra ou de uma frase, descobrir quais palavras são mais importantes e quais não são. Isso tudo resulta num modelo muito poderoso, o suficiente para processar muito contexto ao prever a próxima palavra, frase ou parágrafo. Igual faz o nosso cérebro, ele faz exatamente assim. Por isso, você recebe respostas coerentes e assertivas, né, de um assistente de inteligência artificial. O grande diferencial é que esse assistente de IA, ele acessa toda a base de conhecimento humano e pode te auxiliar no seu dia a dia. E aí, será que eu consegui simplificar as coisas ou não? Até mais!